Boa noite a todos. Quem vos fala é Alan Kenneth, professor de filosofia da Rede Estadual de Minas Gerais. Dando continuidade, ao PET, volume 2, para quem não escutou, semana passada eu postei o vídeo com a explicação do PET da semana 1, do PET volume 2. Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores que vocês vão ter acesso. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre cultura e natureza parte 4, porque eu fiz uma parte extra, que vai estar falando um pouco a respeito da questão da linguagem. Já foi discutido semana passada alguns elementos da linguagem, mas aí o PET ele vai trazer uma nova proposta, aprofundando um pouco mais nessa questão do tema, né? Não muito, de forma muito profunda, porque ele é só alguns fragmentos de texto, mas a ideia é que que se faça uma conceituação geral. E aí ele vai falar sobre o que é a linguagem. O que seria a linguagem? A linguagem, segundo o autor, é um sistema de signos, tá? E aí vai ser baseado na definição do pensamento do filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce, conhecido mais como Peirce, tá? Que nós chamamos de semiótica. Então ela vai ser trabalhado agora a respeito um pouco da ideia dele. Então a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: ele vai dizer o que é signo. Ele diz que o signo é aquilo que se coloca no lugar do objeto. Ele vai ser uma representação do objeto. Tá? Então a linguagem, basicamente, o que a linguagem é? Ela é um sistema de signos. E os signos são o quê? Representações de objeto ou de alguma coisa. Vamos entender assim. Então ele vai subclassificar os signos em três tipos: ícone, índice e símbolo. Então o signo ou ele é um ícone, ou ele é um índice, ou ele é um símbolo. E aí ele fala o seguinte: quando é uma relação de semelhança, nós chamamos de ícone. Por exemplo, o desenho de uma árvore é um ícone de uma árvore. Você bate o olho, você vê aquela representação da árvore, você sabe que é uma árvore. Ou uma pintura de uma árvore, talvez. Né? Não, pintura eu acho que não. Acho que no caso só a pintura ela entra no mesmo caso da... Não. A pintura, se não me engano, é um ícone, sim. É meio confuso mesmo trabalhar isso, mas basicamente é o seguinte... o ícone, então, vamos pegar ali. Eu desenhei no quadro lá uma árvore, e aquilo ali é um ícone. Por quê? Porque quando eu vejo aquela imagem, automaticamente eu lembro de uma árvore. Se eu desenhar uma casinha, todo mundo já lembra de uma casa. Isso é um ícone, tá? Aí ele dá o exemplo do galo no texto, que é a mesma coisa. Você desenha um galinho lá, automaticamente você vê e você já associa a ideia de galo. Já no caso do índice, é quando o signo ele afeta a existência do objeto ou vice-versa. Ou seja, quando o objeto afeta ele. E aí ele deu o exemplo da fotografia. Se eu fotografar, por exemplo, ele deu o exemplo de fotografar um galo. Vou fotografar uma casa. A fotografia nada mais é do que, o nome fotografia significa escrita com a luz. Foto, que é luz, e grafia, que é escrita. Seria o quê? A captação da luz que é refletida no objeto que se faz a fotografia. A fotografia ela simula muito o nosso olhar. A gente não vê os objetos. Na verdade, nós vemos a luz que reflete nos objetos e volta. E aí o nosso olho tem essa função de captar esse objeto. Ele tira uma centena de fotos, É um processo assim, de várias fotos por segundo. Eu não sei dizer mais ou menos a velocidade, o professor de física talvez saiba explicar. Mas aí o nosso cérebro pega essas imagens e produz elas em sequência, dando essa ideia de movimento que existe. Tá? Esse movimento que a gente percebe das coisas, quando a gente olha para um lado e para o outro, quando a gente vê um objeto movimentando, na verdade é o nosso cérebro que forma esse filme, podemos dizer. Porque, na verdade, o que o olho faz é captar uma série de imagens seguidas. Mas é uma forma que a filmadora também faz isso. Então, tanto a máquina fotográfica como a filmadora, ela simula o nosso olhar. Então, ele é um índice, porque a foto de uma casa é um índice. Porque dependeu da refração da luz naquela casa para ser captada a imagem. Tá? E aí ele dá outro exemplo, no caso, a nuvem escura, ela representa a chuva. Então, ela é um índice que vai representar a chuva. Já o símbolo, a língua, por exemplo. A língua é o símbolo. A língua que eu falo, as palavras, a língua portuguesa, a escrita, o texto são símbolos. Por quê? Porque ele vai criar uma relação de simples convenção. Tá? Como assim? Quando você vê uma palavra, você associa a coisa. Tá? Mas ela não te remete diretamente. Por exemplo, se eu desenho uma casa no quadro, aqui, a casa, aquele desenho de a casa, todo mundo sabe que é uma casa. Se eu desenhar lá no Japão, o pessoal vai ver aquele desenho e vai falar que é uma casa.
Da mesma forma, se eu desenhar uma árvore na Alemanha, é uma árvore. Se eu desenhar na África do Sul, vai ser também uma árvore. Agora, se eu escrever árvore, talvez eles não entendam. Da mesma forma, se eu escrever da linguagem deles, que eu nem sei, a gente não vai entender. Então, ela é muito própria da nossa própria cultura. Por isso que ela é um símbolo. Outro exemplo que eles deram é, por exemplo, o uso do preto como luto. O preto representa o luto, né? E algumas culturas não. Algumas culturas é o branco. Na nossa cultura, é o preto. Então, o símbolo ele vai ter essa particularidade da questão da cultura regional ali. E aí ele vai falar também, né, o autor, sobre o repertório, tá? E aí, no caso, o repertório são, por exemplo, todas as palavras que compõem a nossa língua portuguesa, as nossas sílabas, as letras, as vogais, consoantes, tudo isso é um repertório que enriquece e produz, né, o nosso sistema de signos, que seria a nossa linguagem. E nós também temos as regras de combinação. E aí eu vou dar um exemplo de uma regra de combinação, é uma frase. Uma frase, ela combina uma coisa com outra. A bola é azul, né? É uma regra de combinação. Eu não posso dizer que azul bola é, senão vai ficar parecendo o Mestre Yoda falando, né, do Star Wars. Por exemplo, uma melodia. Uma melodia, ela é composta por várias notas musicais, e essas notas elas têm que ter uma combinação para que ela emite um som agradável. Se não existir essa combinação, a música será dissonante, ou seja, né, poderia até machucar, podemos dizer assim, não fisicamente, mas a gente sentiu um certo pavor em relação àquela música. E por fim, a regra de signos, regra de uso, desculpe. A regra de usos é a própria língua portuguesa, né? A gramática que a gente estuda, que ela vai estabelecer as regras, tá? No caso, essa explicação é baseada no texto Filosofando, se não me engano, porque a Aranha e a Martins, elas vão escrever Filosofando, e elas compõem, e aí, no caso, eles vão fazer uma análise da obra de Peirce. Como outro vídeo, eu disse que a partir desse volume 2 eu não faria vídeos muito grandes. Então, basicamente é isso que o Pet pede. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou mandar no Instagram. Eu vou deixar aí embaixo na descrição para facilitar para vocês. Os meus alunos também podem entrar em contato comigo, tá? Por e-mail, pelo Instagram, pelo chat, né? Principalmente que o chat agora está funcionando no Conexão Escola. É só mandar mensagem, eu sempre estou online lá. Pra gente, caso tenha alguma dúvida, ou até nos comentários mesmo aqui, que eu vou estar recebendo a mensagem, eu vou responder na medida do possível. E para quem não é meu aluno, também fica aberto, quiser entrar em contato comigo, tá? Então agradeço a todos, tenham, né, um bom resto de semana, bons estudos, paz e bem, que a força esteja com vocês, já que a gente citou o Mestre Yoda, então fiquem bem, até mais.